aqui, ó. Aqui perto do Miguel. Você está vendo lá? Deixa ela aí, ela está vendo. Todo mundo está vendo? Agora eu quero que vocês fiquem calados. Eu estou aqui, mas eu estou prestando atenção em todo mundo. Entendeu? Vamos ouvir uma história. Como se eu estivesse sentado com vocês contando. Vocês imaginam que a gente está numa varanda, tomando suquinho, e aí eu vou contar uma história para vocês. Pode olhar para frente, que eu quero que vocês prestem atenção lá. Não precisa olhar para mim, todo mundo prestando atenção. Quando Deus criou o mundo, e Ele deixou as pessoas aqui, logo as pessoas começaram a fazer as coisas erradas. Aí foram fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas erradas. Os homens começaram, os seres humanos começaram a ficar muito malvados. Eles começaram a roubar, eles começaram a brigar uns com os outros, fazendo tudo que Deus não agradava. Eles começaram a ficar discutindo, falando mal da vida dos outros. E aí virou uma confusão danada, uma confusão tão grande, que existia um homem aqui na terra, que a Bíblia fala que esse homem era um homem justo, era um homem bom, era um homem que servia a Deus. E esse homem, ele começou a olhar o mundo e ver tantas coisas esquisitas. As pessoas estavam adorando ídolos. Está vendo que lá no meio tem um boi lá? Então, aquilo era um ídolo, um Deus estranho que eles adoravam. E foi virando essa bagunça no mundo. E esse homem ali, chamado Noé, ele começou a sentir uma tristeza muito grande no seu coração. E ele pensou: será que esse mundo inteiro vai ficar desse jeito e não vai ter uma solução? Será que vai acabar tudo o que Deus criou, porque as pessoas são malvadas, as pessoas são terríveis? E de repente, um belo dia, Noé, considerando aquilo no seu coração, alguém vai falar com ele. E o Senhor, no meio daquela confusão que o mundo havia se tornado, ele olhou para a terra e ele viu Noé, um homem que temia a Deus, um homem que cuidava bem da sua família, um homem que não merecia estar naquele mundo mau, pecador, porque era um homem que queria fazer a vontade de Deus. Então Deus chamou Noé e começou a conversar com Noé. E Deus falou o seguinte: Noé, o mundo está totalmente perdido. O que eu vou fazer com esse mundo, Noé? Eu vou destruir e vou destruir esse mundo com uma grande chuva. Eu vou fazer chover, até. Só que eu quero salvar você e a sua família, porque vocês vão começar o mundo do zero. Vai começar tudo de novo. Porque as pessoas estão tão malvadas, tão pecadoras, esqueceram de mim, não tem mais solução. Então eu vou destruir completamente esse mundo em água. E ele falou para o pai: você e sua família agora vai construir um grande navio, também conhecido como arca, um barcão bem grandão mesmo, para que você possa colocar aquilo que eu vou mandar você colocar. Você vai construir esse grande navio, esse grande barcão, e você vai colocar a sua família, que era composta dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Noé, da sua esposa e das suas noras. Então você vai construir esse barco, vai entrar para dentro com a sua família e vai colocar de todos os animais que existem, você vai colocar um casal de cada um, animais e aves, e répteis, animais selváticos, animais domésticos e as aves. Você vai colocar todo mundo dentro desse barco. Então Deus estava aqui falando com Noé. E Deus continuou falando, explicando o que iria acontecer. Deus falou assim para Noé: olha, vai chover, mas
muito, pensa numa chuva forte mesmo, 40 dias e 40 noites sobre a terra sem parar, até que o último monte mais alto do mundo fique coberto de águas, para não ter lugar para ninguém correr, para todo mundo morrer. E você vai estar dentro do barco, dentro do navio, dentro da arca. E Noé chegou para Deus e falou: Senhor, tudo que o Senhor falou, eu vou fazer. E aí, Deus falou para ele: então você vai lá e começa a fazer esse barcão. Você vai cortar as tábuas, você vai organizar tudo do jeitinho do projeto lá que eu te mostrei. Ó, esse é o projeto que Deus deu para Noé. E você, depois do barcão pronto, você vai passar piche por fora dele para não entrar água, porque senão vai afundar. Você vai calafetar, você vai selar o piche. E aí Noé chama então seus filhos, suas noras, esposa, e eles começam a trabalhar na construção da arca. Para quê? Para que entrasse ele, sua família, um casal de cada animal. E as outras pessoas que eram malvadas, que não gostavam de Noé, que não gostavam de Deus, eles começaram a observar aquilo que Noé estava fazendo. E eles falaram: Noé está doido, ele está construindo um negócio desse tamanho para água, um barco, num lugar seco, que nem chove, não tem rio, não tem nada. Noé pirou, teve que pegar ele para o sanatório, um lugar de novo. Mas Noé não se preocupou com isso. E as pessoas começaram a zombar de Noé. Olha o que eles começaram a falar: olha, ele está construindo um barco no meio do deserto, nunca choveu na terra, ele é louco, perdendo tempo, isso nunca vai acontecer, porque as pessoas não acreditavam em Deus, as pessoas não acreditavam na palavra de Deus. E Noé sabia que Deus era verdadeiro, Noé sabia que Deus era capaz, e o que Noé vai continuar fazendo? Ele vai continuar fazendo o barco. E aí o barco ficou pronto, a grande arca de Noé ficou pronta. Olha, demorou pra caramba para Noé construir esse barcão. Alguém sabe aqui das crianças quanto tempo mais ou menos demorou? Você falou o quê? 100 anos. Então pensa você construir um barco durante 100 anos e o povo martelando na sua cabeça que você é doido e que você sabe o que faz. Beleza, o barco ficou pronto. Mesmo que o barco ficou pronto, as pessoas ainda não acreditavam. E aí, Noé? O barco está pronto. Ih, cadê a chuva? Vamos esperar a chuva? E eles ficaram criticando Noé. Noé, caladinho, está dele, trabalhando, sossegado. E de repente acontece um negócio estranho que as pessoas nunca tinham visto. Até as coisas que o cara estava lá. E aí o que acontece? E coitado do Noé, esse bicho ali. E aí, o que acontece? Os bichos começam a entrar dentro da arca. O povo começou a achar estranho, né? Leão, um bando ali, né? O urso, o bicho que não está nem sabendo, o camelo, o elefante. Como que eles vão agora ter sozinhos dentro da arca? Alguma coisa está estranha. Talvez eles começaram a pensar: mas é normal, fez o arca vazio e foi lá ficar na sombra. Mas aí outra coisa estranha começou a acontecer, porque naquele tempo não chovia, subia uma neblina, regava a terra, então as pessoas não estavam acostumadas a ver negócio de chuva, ainda era mais difícil que eles acreditavam, não é? Mas aconteceu o que eles menos esperavam. De repente os animais entraram todo mundo na arca, Noé estava lá dentro da sua família. De repente começa a cair as primeiras gotas de água, começa a chover. E as pessoas começaram a ficar apavoradas. Olha, esse negócio é sério mesmo. Noé falou que ia chover, não é que está chovendo mesmo. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos entrar nesse barco com Noé. Talvez eles pensaram assim: vamos entrar e vamos tomar conta desse barco, vamos expulsar esses bichos daí e nós mesmos vamos nos salvar. Só que aconteceu uma coisa que eles não esperavam. Deus vem e fecha a porta da arca por fora, para que Noé não ficasse com dó de ninguém e abrisse a porta por dentro, para que ninguém que estivesse de fora
conseguisse abrir a porta. E eles começaram a ficar apavorados, e a água já estava subindo, e aí Deus não deixou que ninguém entrasse. A partir daquele momento, as pessoas passaram a acreditar em Deus. Eu vou dar só uma pausa aqui e explicar um negócio para vocês. A gente fala, pode continuar, não precisa para aqui, a gente fala muito sobre o inferno. E tem pessoas que não acreditam no inferno. Só que quando morre e vai para o inferno, aí lá, quando está lá no inferno, queimando tudo, aí começa a acreditar no inferno. E quer virar até missionário, mandar os outros evangelizar os parentes aqui. Mas aí vai ser tarde demais. Então, se você ouvir falar do inferno, acredite que existe inferno e acredita no que Deus fez para te salvar. Naquele tempo lá, Deus fez, quando Noé fazia a arca, o barco para salvar. Hoje, qual é o nosso barco para ser salvo? Qual é? É Jesus Cristo. Então, se você não entrar no barcão que é Jesus agora, para nos levar ao inferno, vamos para o inferno. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, lembre que Noé ficou falando um tempão e ninguém acreditou. Mas quando o bicho pegou e a água veio, eles acreditaram. Aí Deus veio e fecha a porta. E quando a pessoa morrer e for para o inferno, aí não adianta mais acreditar em Deus. A Bíblia não dá oportunidade, você só vai ouvir. Não adianta mais acreditar em Deus. Aí o que ele tem que fazer? Amargar a alma no inferno. Mas aí o que acontece? As águas continuaram a subir. Veja que está meio escuro ali. Alguém pode apagar essa luz aí, né? Porque senão vai ver melhor. A de calma, né, Senhor? É Deus. Está vendo lá, ó, as pessoas estavam tudo afogando. E Noé e os animais lá dentro sossegados na arca. Por quê? Porque eles acreditaram em Deus. Eles trabalharam 100 anos para construir a arca, e agora que veio o dilúvio, que a terra se encheu, eles estavam salvos. Então, se você acreditar em Jesus, confessar Jesus como seu Senhor, e se Jesus tornar o seu Salvador, quando o inferno, as pessoas estiverem lá no inferno, chorando, gemendo de dor, você vai estar tranquilo no céu, porque você acreditou na palavra de Deus. E a arca continua, a terra se encheu de água, e aí vinha vento, vinha tempestade, porque a Bíblia fala que nunca na terra choveu daquele jeito. Pensa numa tempestade forte que deu, uma ventania, e tudo, e as ondas subindo e descendo, e a arca lá segura. Olha, o mundo está difícil, as pessoas estão malvadas, mas aquele que está em Jesus está seguro. Então não abandone o Senhor. Choveram 40 dias e 40 vezes, sem parar. Depois parou de chover, a tempestade acabou, as ondas abaixaram, mas a terra estava cheia de água. Todo lugar na terra, não tinha nada na terra e não tivesse cheio de água. Quando parou de chover, Noé não podia sair da arca com os animais dentro da água. Então eles tiveram que esperar a água baixar. Demoraram para as águas começarem a baixar e a terra começar a aparecer 150 dias. Então a terra ficou cheia de água 150 dias, depois que parou de chover. Num dado momento, a arca, vamos falar dessas coisas, ele lá falou assim: agora eu preciso saber quanto é. Espera aí, não deu problema. Mas fala assim, ó, até ele abriu a janela, também o cara que tinha a janelinha lá e tal. Meu pé para perigo, esqueci de carro. A arca, lá dentro da caixinha tem umas coisas. A arca. A água começou a baixar. Então Noé abria. Vamos ver se viu. Noé abria a janelinha e olhava
Aí ele começava a ver uma montanha, um negocinho. Eu vou fazer o seguinte, vou soltar o primeiro corvo. Eu vou soltar um corvo. Corvo para ver o que acontece. Ele solta esse corvo e o corvo vai, vou no mais lugar para pousar, e ele volta para entrar na árvore, ele ia morrer. E nós pensou o seguinte: olha, ainda não está na hora de descer. Por quê? Porque ainda tem muita coisa. E isso, a árvore tinha parado em cima de um grande monte, ela já tinha chegado na terra. Só que nós precisávamos saber se tinha como plantar, colher, se tinha como viver. Não tinha ainda. Beleza, passaram um tempo, nós falamos assim: vamos ver de novo se a água baixou. Ele vai soltar um pompinho. O pompinho vai, vou. E aí quando ela volta, ela traz na boca, não está dando para ver, mas um raminho verde ali, está lá no bico dela. Significava que a água já tinha baixado bastante e as árvores já estavam começando a aparecer. Então eu falei assim: está quase na hora de sair, porque já tem planta, já a água já baixou bastante. E depois ele solta essa pompinha de novo, e a pompinha da linha não volta mais. Aí ele fala: opa, agora chegou a hora da gente então descer da arca. E aí a arca está pousada lá. Das crianças aqui, sem os adultos responderem, vocês sabem o nome do monte que a arca ficou pousada ali, que ela parou? Ninguém sabe? Monte Ararat. Ali ela ficou pousada. E aí então, depois que as águas baixaram, depois que Noé entrou na arca, levou aproximadamente um ano para que ele pudesse sair da arca. Então Noé ficou dentro da arca junto com os animais e tudo, cerca de um ano. Depois de um ano é que eles conseguiram então sair da arca. Eles fizeram um cruzeiro pelo mundo durante um ano. Pena que não vi nada, né? Estava tudo cheio de água, mas eles viajaram, sem rumo, sem direção para eles, mas Deus estava guiando a arca. Então o que a gente aprende com isso? Que você não sabe o que vai acontecer com sua vida, que tudo parece difícil, tudo parece perdido. Confia no Senhor, que está dirigindo. Mesmo que você não sabe para onde está indo, Deus sabe para onde está te levando. Você agarra na mão de Deus, confia nele, e que ele vai fazer a vontade dele. Aí depois de um ano e pouco, todos os animais saem da arca, e aí agora eles vão começar a povoar a terra novamente. Noé vai fazer um altar, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por ter guardado ele, a sua família, por ter feito aquilo que fez. E quando Noé estava fazendo aquele altar, Deus fez uma promessa para ele. Deus falou assim, se não me engano, Gênesis 9:27, está escrito assim: enquanto durar a terra, não deixará de existir dia e noite, verão e inverno, frio e calor, sementeira e seca. Ou seja, enquanto durar a terra, não vai deixar de existir condições de vida. Amém. Então, depois que eles fizeram esse altar, Deus veio e deu essa promessa para eles. Ela, navegando a água, ficou 150 dias, tempo total da arca 370 dias, até passou um pouquinho de um ano. E aí nós temos o nosso verso que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que existe aqui dois lugares? Um lugar todo lascado, todo cinza, todo queimado, a corrente simbolizando a prisão. Existe um lugar aqui, verdinho, alegre, feliz. Está escrito: Deus nos dá o dom gratuito da vida eterna. O que o pecado tem para você? A morte. O que Deus tem para você?
a vida. Então, se você ficar no pecado, deixando a sua vida bagunçada, se você não crer no Senhor como seu Salvador, não confessar Ele como seu Senhor, e não acreditar que mesmo que você morrer, você vai ressuscitar, a sua vida é daquele jeito. Só problemas, sofrimento, você vai passar por essa vida triste, confuso, e no final ainda vai para o inferno. Se você acreditar que o Senhor Jesus é seu Salvador, se você confessar Ele como seu Senhor, se você crer que Ele vai te ressuscitar, você então vai passar uma vida feliz aqui na terra e depois ainda vai morar no céu. Vamos tentar falar esse versículo junto ali? No 3. 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos falar direito, ó, vou explicar para vocês. Ali tem a pontuação, então nós temos que falar direto, sem parar, até a morte. Na morte, a gente vai dar uma pausa e depois nós vamos falar direto até Jesus. A gente vai dar outra pausa e vai falar do nosso Senhor. Vamos tentar falar bem alto, todo mundo junto, obedecendo a pontuação. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, mais alto e mais para poder entender. De novo, 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora você vai falar sozinho. Eu quero ouvir bem alto e bem direitinho. Vou no 3, vocês conhecem. 1, 2, 3. Depois vocês vão passar. Olha, eu estou aqui perto, quero que todos fechem os olhos, porque quando você está olhando para Deus e fica bagunçando, você está pecando. E o pecado leva para o inferno. Então, se você não quer ir para o inferno, para de desrespeitar Deus, para de fazer bagunça na casa de Deus. Não é lugar disso. Quero ver todo mundo com os olhos fechados. Se eu quiser olhar com o olho aberto para vocês, eu posso, vocês fiquem espertos. Nosso Deus, queremos agradecer pela vida dessas crianças, pedir a Deus que o Senhor faça uma obra no coração delas, desenvolvidos, para que eles creiam no Senhor Jesus, para que eles não vão para o inferno, para que eles possam ir para o céu. Ó Deus, trabalha com o Teu Espírito Santo na vida deles, ajude a nós como igreja, aos pais como responsáveis por elas, para que possamos, ó Deus, criar a disciplina da demonstração do Senhor, para que as mesmas possam conhecer o Senhor Jesus e serem salvos. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, parabéns por você ficar quietinho, para que você tenha entendido.